Fala galera, tudo bem? E aí, Denis, tranquilão? Augusto tá aqui, Renato. Galera, quero pedir desculpa por causa do atraso, deu uma enrolada aqui sinistra, não costumo fazer isso, mas vamos que vamos. Vou aqui já compartilhar a minha tela com o Igor. Então aqui nós vamos bater um papo hoje. A gente vai falar de VAA e a gente vai falar do cenário lá no Pará. E aí, Igor, tudo bem? Alô, tá dando pra ouvir legal aí? Tá legal. E você, tá me ouvindo legal? Alto e claro, perfeitamente. Então tá bom. Antes de qualquer coisa, a Luane tá aqui, a Ana Lu tá aqui, Carla Faleiros tá aqui. Galera, me dá como sempre, eu peço para vocês, alguém escrever se vocês estão ouvindo, tanto eu quanto o Igor, de uma forma legal. Me dá um toque aí, escreve. Ó, o som tá legal, tá rolando. Vamos lá, alguém escreve aí pra gente. Vamos ver aqui, segura aí. Vamos lá, estamos a aprontar. Não, quero saber se o som tá legal, Carlinha. Escreve aí pra gente ver se o som tá legal, que a gente vai bater um papo hoje com o Igor. Eu tava com um pouco de saudade das lives, mas cheio de coisa aqui pra fazer. Vamos ver aqui. Renatão, Lu, vamos lá, alguém me escreve aqui se o som tá bom pra gente poder começar, por favor. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo, o som tá ótimo. Beleza. Galera, bem-vindos a mais uma live do Aloha Spirit Media. Antes de mais nada, a gente está esquecendo de falar isso para vocês. Eu consegui que essas entrevistas que são no Instagram, elas não fiquem salvas só por 24 horas no Instagram, no Stories, mas sim a gente está conseguindo baixar, a gente está conseguindo editar o vídeo e depois colocando no nosso novo canal de YouTube, que é o Aloha Spirit Media. Nós tínhamos 600 pessoas inscritas no canal antigo, que era o clube. Como o Aloha Spirit vai mudar de sobrenome e vai para a mídia, nós criamos um novo canal. E agora a gente já está puxando todo mundo para lá. Então quem quiser depois compartilhar, assistir todas as lives que a gente já fez até agora, e essa que a gente vai fazer aqui com o Igor, se inscreve lá, tá bom? Bom, o Igor, ele é fundador, né, da Canoa Pai d'Égua, conhece bastante o cenário do VAA lá no Pará, porque vem ali junto com outros protagonistas desde o começo, e agora mora nos Estados Unidos, né, Igor? Então, assim, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera e que você dissesse como que foi que você começou no VAA e, em seguida, você já falasse para mim o que você está fazendo aí nos Estados Unidos. Beleza. Boa tarde, boa noite aí, né? Obrigado. Aqui é boa noite, cara. Pela oportunidade. Imagina. Meu nome é Igor, eu tenho 33 anos e já remo aí desde 2007. Comecei remando canoagem em caiaque, lá em Belém. Sempre com a ideia de trazer a galera para a água, né? Entendia que a gente morava numa cidade cercada de água, Belém é literalmente cercada de água, tem uma baía de um lado, tem um rio gigante do outro. E você não tinha ninguém remando, e eu sempre achei isso muito contraditório. E foi assim que eu comecei a remar. Remei durante muito tempo caiaque, como eu comentei. Você lembra que ano, mais ou menos, foi isso? 2007. 2007, tá, desculpa. Eu tive um contato com canoa havaiana, com uma canoa havaiana que a galera da Caluanã levou para o Pará em 2006, eu acho. Uhum. Mas foi um contato, uma remadazinha. E depois, quando eu fui fazer um estágio em Santos, lá com o Diego... o Dieguinho da Evolution. Da Evolution. Isso, passei um mês lá em Santos. Então, eu acordava... de manhã bem cedinho, eu estava hospedado num hostel, eu ia lá para a Canoa Caiçara com o Zé Paulo, aí remava um caiaque, um surfski que eu emprestava lá, putz, fugiu o nome. Do Filete, porra, fugiu como é que foi o nome do Filete? Tinha que ser do Filete, né? O Filete é o fornecedor oficial, para quem não tem embarcação, é ele. Aí saía de lá correndo para a fábrica, trabalhava e final do dia ia para a água de novo com os caras, agora já em canoa havaiana. Então comecei a remar com mais frequência lá com eles e foi quando eu decidi que eu ia fazer o que fosse
legítimo, assim, né, para poder levar a canoa para Belém. E aí foi quando eu conversei com a minha esposa, fiz esse convite para ela, convidei outros Você amigos. já era casado já? Eu acho que a gente era noivo. Não faz Ah, essa noivo, pergunta tá. na frente dela. Ah, então tá Na bom. verdade, Passa, a gente passa. era noivo, é. Mas e aí foi assim que a gente decidiu então fundar a Canoa Pai d'Égua. A princípio eu e ela. Depois a gente conversou com o João Mário, que está aqui, deve estar assistindo a gente. Depois somou com a gente o Augusto Neto. E hoje a quinta sócia que eu considero é a Camila, que é a minha irmã. Eu não vejo como a Canoa Pai d'Égua podia existir sem ela. Então, assim, deixar claro que é um trabalho que hoje eu estou aqui conversando contigo, mas é um trabalho que tem uma equipe muito grande, muito talentosa, trabalhando para fazer a Canoa Pai d'Égua rolar lá em Belém. Tá, você pincelou pra gente um pouco do começo da tua história da Canoa Pai d'Égua, e eu tenho alguns detalhes que eu queria que você chavasse mais pra gente. Por exemplo, você foi para Santos para fazer um estágio com o Diego. Então você foi fazer um estágio, não era um estágio de remada. Isso. Com o Diego, é um estágio de construção de embarcação. Laminação, isso, laminação. E esse teu interesse em laminação de canoas, isso no momento em que você também era novo na canoa havaiana, quando a maioria está se preocupando, canoa havaiana, polinésia ou vá, tá? É que eu sou velho, então eu chamo de canoa havaiana ainda, eu tenho esse vício. Enquanto está todo mundo num começo se preocupando em remar, você além de se preocupar em remar, você também estava preocupado com construção. Por quê? Porque assim, como eu vim da canoagem caiaque, e em Belém para mim ficou muito claro que se a gente não fosse fazer por a gente mesmo, seria muito difícil contar, por exemplo, com o frete de São Paulo, que é a região que fabricava, né, mais caiaques aí, ou um frete do Rio de Janeiro, enfim, de onde quer que fosse, seria muito difícil imaginar que as pessoas poderiam desenvolver a canoagem na região, no caso, na época mais forte, canoagem caiaque, para mim, se a gente dependesse disso. Então, eu já tinha viajado para Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, para aprender a fabricar barcos, né, aprender a laminar. Só que o tempo que eu passei lá, eu senti que eu não estava ainda com toda a expertise que eu queria. Então, uma vez visitando Santos com o Sestaro me levou para conhecer o Diego. E aí eu falei, cara, vou perguntar se esse cara não me recebe aqui para um estágio, porque eu não estou conseguindo ainda desenvolver a técnica de laminação que eu fabriquei durante muito tempo caiaques. Então eu quero ver se ele me recebe. E ele me recebeu assim, ele disse, cara, vem aí, passa um mês aqui com a gente. Não, o Diego é sensacional. O Diego é um cara muito bacana, e assim, até um comentário que é bem bastidores, assim, que eu acho importante comentar, é que na época, uma semana antes eu tinha feito um curso de canoagem oceânica com o Christian Fuchs aqui, eu não sei se a galera do VAR conhece quem é o Fuchs, e o Fuchs é fabricante de barcos, né? E depois fui visitar o Diego. E tanto o Fuchs e tanto o Diego que eu conheci, assim, logo em primeiro contato, sabe, era um período, não sei se você está lembrado, acho que foi 2011, 2012, que tava uma crise muito forte, o pessoal só falava em crise, só que esses caras, eles estavam trabalhando, entendeu? Tipo, o Fux tinha acabado de estar desenvolvendo um barco novo, o Diego tava metendo o bicho desenvolvendo um barco novo também, e com a galera trabalhando pra caramba, então é uma galera que eu tiro o chapéu mesmo, porque apesar daquela crise que passou naquele momento, eles estavam dando show e desenvolvendo e trabalhando e dando gás. Eu imaginava que eu ia chegar em Santos e a galera ia dizer assim, olha, tá aqui esse livro, lê, esse livro vai te ensinar como fabricar canoas ou caiaques. Aí eu cheguei lá e, se um dia existir um livro, quem vai escrever esse livro são eles, porque eu percebo que eles têm essa filosofia de essa canoa é boa, mas a próxima que eu vou fazer vai ser ainda melhor. E aí isso faz com que eles pesquisem muito, estudem muito e fabriquem canoas sensacionais. Me fala uma coisa, antes de a gente continuar no universo VAR, me conta um pouco, aí a segunda parte da primeira pergunta que eu te fiz, quando que você foi para os Estados Unidos, o que você está fazendo aí, você volta, não volta, e fala um pouco dessa tua parte aí agora da tua vida. Então, até
isso linka muito, né, com esse outro assunto que a gente estava conversando sobre a fabricação, porque eu acho que no momento que eu cheguei no ponto que eu queria, de poder dizer assim, hoje eu sei fazer um barco de cabo a rabo, do início ao fim, com a qualidade, eu sei os processos que envolvem, eu domino isso aqui. A minha esposa, ela foi aprovada no doutorado aqui na Flórida, na Universidade da Flórida, uma cidade que chama Gainesville. E aí eu fiquei assim, bom, e aí, vou deixar a minha esposa, vou acompanhar ela, vou largar tudo que eu né, construí aqui. A Canoa Pai d'Égua já existia, a fábrica que chamava O Canoísta, eu cheguei no ponto que eu queria. E aí a gente optou por deixar isso um pouco de lado da nossa parte, né? A gente teve outras pessoas que continuaram, e viemos para cá. Mas na época que a gente veio para cá, eu vim só como um acompanhante, então eu vim para ajudar ela. Mas aí eu vi a oportunidade de aplicar para um mestrado, apliquei para o mestrado na Universidade da Flórida, fui aprovado no mestrado, fui aprovado na bolsa da universidade, minha bolsa é daqui, e hoje eu faço parte de um programa que chama MALAS, que é o mestrado em estudo latino-americano, onde eu desenvolvo minha pesquisa voltada para turismo em áreas protegidas que envolvem comunidades, que é um pouco Nossa, tudo a ver, que é um pouco tudo a ver com a região lá, Belém. Exato, e o trabalho que a gente já faz desde 2017 com as expedições que a gente organiza. Então, nós vamos falar sobre elas. Concluí meu segundo semestre, estava agora indo para o verão, que é quando a gente viaja para o campo, que é o período de julho a agosto, e infelizmente com essa circunstância toda aí, tive que cancelar minha pesquisa de campo e as expedições também tivemos que adiar. Mas é isso que eu estou fazendo aqui. Não pretendo morar aqui, daqui a um ano e meio, estou concluindo meus estudos. A minha esposa também conclui o doutorado dela, e assim que a gente conclui tudo, a gente volta para o Brasil, com certeza. Ou seja, o foco de retornar ao Brasil jamais se dissipou, né? Porque assim, se você pegar percentualmente as pessoas que vão para os Estados Unidos estudar ou trabalhar, e as que vão para a Austrália também, tenho muitos amigos que estão na Austrália, né? As pessoas, assim, eu vou te falar que 70% decide não voltar mais, né? Vocês ainda têm o desejo de voltar para o Brasil e aí construir a vida de vocês aqui. João, aqui tem muitas coisas boas, mas nem tudo como as pessoas às vezes pintam. Eu acho que, da experiência que eu tenho de morar no Brasil e morar em outro país, no caso dos Estados Unidos, a conclusão que eu chego tem coisa que tem aqui e só tem aqui, e tem coisa que só tem aí. Cada escolha vai ser uma renúncia. Eu não descarto a possibilidade de, se houver uma oportunidade, fazer um doutorado, mas assim, hoje, mais do que nunca, depois desse período, especialmente tendo sido impedido, né, de voltar para o Brasil no verão e poder ver meus familiares e poder, enfim, estar na minha terra, eu com certeza quero voltar, passar um tempo aí, e depois aplicar para um doutorado, e se for, né, contemplado, voltar e passar mais um tempo aqui, mas não é algo como eu vejo definitivo. Tá, vamos lá. No cenário no Belém do Pará, eu não sei se eu posso dizer o Pará de uma forma geral, a gente tinha a primeira canoa que apareceu foi de um clube que chamava-se, ou ainda se chama, Caloanã. Se não me engano é o Paulo, é isso? É o Murilo Belez e a Karen Slemberg. Isso, que ele era um corredor, se não me engano, de aventura. Acho que eu conversei, se não me engano é essa história. E ele tinha muito mais o foco de comprar para ir remar. Um corredor de aventura, ele tem aquela coisa, eu fiz corrida de aventura há muitos anos, né? A gente gosta de desafios, longas distâncias, expedições, é disso que a gente gosta. E esse clube, essa primeira canoa, ela acabou indo para o Belém justamente com essa finalidade, não com a finalidade, você me corrige se eu estiver errado, se tiver alguém do clube pode me corrigir, não com a finalidade de fundar um clube, né? Este clube hoje, agora já é um clube, só que porém hoje é o Amazônia Varrá, né? Então, ou não? Do que eu conheço da história, do que eu convivi, né? O Murilo Belez e a Karen Slemberg, eles que eram os donos da Caloanã, eles trouxeram a primeira canoa, né? Que foi uma canoa, acredito que era do Fábio Paiva, fabricou. Eles
Inclusive colocaram essa canoa na Pororoca. Acho que se procurar YouTube, deve ter um vídeo com uma imagem talvez não muito boa, porque é um vídeo bem antigo. Uma OC6. OC6. 2006, salvo engano. Então a imagem deve ser bem limitada. Mas o Murilo e a Karen, eles são pessoas extremamente talentosas. Eles são, assim, instrutores muito feras. E eles trabalham para nós, por exemplo. Então eles trabalham dando cursos que levam meses no Alasca, na Patagônia. E essa é uma avaliação que eu faço. Eu acho que eles tiveram tanto sucesso nisso que eles acabaram precisando deixar um pouco de lado a Canoa em Belém, que acho que foi onde eles começaram, e hoje eles estão lá em Santa Catarina, em Garopaba. Eu acho que eles estão em Garopaba. E salvo engano, a canoa que estava aqui, que foi danificada, que depois foi enviada para outro lugar e finalmente está em posse deles hoje, eles fazem parte de uma base com... qual é a base do pessoal lá da Kanaloa? Então a Kanaloa, como ela tem muitas outras sedes e tal, e polos, salvo engano, eles fecharam alguma parceria que aquela canoa que estava aqui, que estava em Belém, que é a canoa do Murilo e é a canoa da Karen, que são a primeira canoa que estava aqui, hoje eles fazem parte de uma base, de uma das bases da Kanaloa. Não sei como foi esse nível de parceria aí, mas eu acho que o que tu está te referindo ao Paulo é porque o Paulo ele também participava com essa galera, com o Murilo e com a Karen, da Canoanã. Então, eu não sei se eles tinham alguma sociedade, isso eu já não sei. Mas eu sei que o Paulo, por ser uma pessoa que já tem mais idade e viveu esse momento de Canoanã, que eu não vivi, por exemplo, ele deve ter tido essa experiência com eles, deve ter remado com eles. E mais recentemente, acho que há 2 anos atrás, fundou a Amazônia Vaala em Belém também. Acho que daí que vem essa experiência dele com a Canoanã. Tá. Hoje, então, a gente tem no cenário a Canoa Pai d'Égua, o clube, a gente tem a Caruanas e a gente tem a Amazônia Vaá. São esses 3 clubes que existem hoje ali, né? Isso. Se eu pegar todos esses clubes, não sei se você também vai poder me dar essa informação, mas se eu pegar todos esses clubes hoje e der uma somada nas pessoas que estão remando em cada um desses clubes, você diria que o cenário está como no Belém? Como é que está? Quantas pessoas tem remando? Como é que está isso daí? Eu acredito, assim, um número que deve ser um mínimo, tem pelo menos 100 pessoas remando, o que já é um número bastante expressivo. Tá. E eu arrisco que... Eu digo isso porque pelo menos a Canoa Pai d'Égua tem umas 50 pessoas, né, remando. Então, considerando que as outras bases vão ter pelo menos 30, sendo prudente numa média, talvez aí 100 pessoas. Em termos de canoa, a gente tem, totalizando Belém, OC6 somente, OC6 V6, né? Você deve ter aí 10 canoas em Belém, considerando também Alter do Chão, que hoje a gente tem uma canoa lá, que na verdade agora está em Santarém, que fica a 40 quilômetros de Alter do Chão. Começou em Alter do Chão e foi para Santarém. Mas eu acredito que uma faixa de 100, pelo menos 100 pessoas, 100 remadores. E qual que é a perspectiva de crescimento? Que eu tive lá há pouco tempo atrás, eu não conhecia, quero ir com mais calma, né, para conhecer melhor. Mas você tem uma cidade, Belém, que você tem ali aquele braço, né? Ali o mar está próximo, então não sei se vocês chamam de braço de mar ou braço de rio, ou se vocês têm alguma forma de se expressar mais local, mas tem aquilo ali que banha quase toda ali, então assim, é uma cidade com uma vocação enorme para esporte aquático. É óbvio que lá vocês têm uma grande dificuldade, que são as altas variações de maré, né? Épocas de ano onde você tem ventos fortíssimos, quem acha que lá é tranquilinho, vamos ali nas palafitas, na comunidade, vamos entrar ali naquele recuo ali, naquele braço de... Não, o bicho pega ali, né? Tem dia lá que para vocês treinarem lá, por exemplo, daria para fazer até aquela coisa, põe a canoa e fica parado aqui remando, que você vai ficar o tempo todo parado aqui, treinando como se fosse numa piscina de corrente, né? Então, assim, como é que você vê a canoa, a Polinésia, o Vaá, hoje no Belém, sendo que a gente tem clubes crescendo, já tem bastante canoa lá,
E você tem essa vocação, porque você tem ali na frente da cidade, você tem esse braço de mar, né? Existe, o que você acredita? Existe uma potencialidade em crescimento em número de praticantes, ou a cidade culturalmente é uma coisa mais futebol, mais tipo, tudo bem, a água está ali, mas eu nem olho para ela. O que você acha? São muitas respostas nessa pergunta. Eu acho que dá para dividir em três. Digamos assim, uma primeira resposta em termos de potencial, uma segunda resposta em termos de questões de condição de água, de corrente, de vento, de natureza. E a outra é a da cultura, né? Então, vou começar pela cultura. Eu acredito que se você chega em Belém por estrada ou por avião, sem ver, chegar à noite, por exemplo, e eu levar, né, alguém que está chegando na cidade para dar uma volta na cidade, e eu não for nos pontos que você visualiza, seja o Rio Guamá ou seja a Baía do Guajará, você nunca vai imaginar que você está numa cidade cercada por água, que está no coração da Amazônia. E isso é uma pena, porque isso denota que não existe uma cultura náutica tão forte na cidade. Na época em que eu remava com mais frequência caiaques, ou até hoje, se você botar uma canoa no teto do seu carro e for andar na cidade, as pessoas vão te olhar pensando assim, esse cara é de outro planeta, sabe? Tá vendo um disco voador. Não faz parte da cultura ou da mentalidade das pessoas que você mora cercado por água e que você pode acessar essa água. Justamente porque a cidade ela foi construída de costa para essa água. Então, por exemplo, Belém, você deve ter, sei lá, arredondando 10 quilômetros de orla, você tem um ponto público de acesso à água, que é o Ver o Rio. Qualquer outro ponto é um porto. São vários portos. Até o ponto que é um atrativo turístico, você não pode descer seu barco lá. A marina, que é pública, não é pública, porque ela não está aberta toda hora, você não pode pegar o seu barco e descer, isso é toda uma burocracia. Então existe uma praia que, se você conhecer, você sabe que não tem o que ali? 500 metros? Então é o único acesso. Então, por um lado, ela tem esse caráter de ser uma cidade em que as pessoas não têm essa cultura, as pessoas não valorizam o fato de estar na água. A água, para quem não é remador, ela está associada a uma coisa que é suja, a uma coisa que é atrasada, a uma coisa que é perigosa. Aí vamos lá, ela é suja? Cara, ela está na beira de uma cidade de 1,5 milhão de pessoas e o esgoto invariavelmente vai ser descartado na água sem tratamento, como é a realidade simplesmente de todo o Brasil. Então não é como se Belém fosse uma exceção. Mas se você não remar na saída do esgoto, se você não estiver na beira da margem realmente, você está, como a gente tem, e esse já é outro ponto da resposta, como você tem uma maré entrando e saindo diariamente, aquela água não é tão poluída como se estivesse, de fato, em outros cenários do Brasil. E sai e entra muito forte, né? O que é uma vantagem. Muito forte diariamente, são 4 marés diárias. E aí, isso é a parte de ser sujo. A parte de ser atrasado, que para mim é o pior, que assim, a ideia de você dizer que você vai para a água remar, acaba sendo uma coisa exclusiva de quem é o canoísta, né, maluco, ou vai para uma elite que pode ter lancha e está associada simplesmente a uma cultura que, na minha opinião particular, não agrega, porque a cultura da canoagem, na minha opinião, seja de caiaque, de sup, de vá, ela agrega. Diferente de uma cultura que você tem de lancha, de sonzão, nada contra quem tem, mas também tão pouco é acessível. E o último critério que eu coloquei é o critério da segurança. Culturalmente, as pessoas entendem a Baía do Guajará, o Rio Guamá, como perigoso. O rio é perigoso? É muito perigoso. Porém, se você perguntar para a pessoa, por que tu acha que o rio é perigoso? Tu conhece alguém que já morreu? Não. Tem algum parente que já morreu, sofreu um acidente? Não. Mas tu acha que ele é perigoso? Acho. Então, não existe uma, digamos assim, causa e circunstância que justifique ser perigoso. É perigoso? É muito perigoso se você não souber o que você está fazendo. Se você souber o que você está fazendo, e aí entra na outra parte da resposta para a tua pergunta. Se você souber o que é uma maré, que horas a maré sobe, que horas a maré desce, como é que o vento trabalha em Belém, como é que ele trabalha quando ele soma com a maré, se a maré é de lance. Enfim, se você pondera tudo isso, que é o mínimo que o remador precisa saber, você vai com crianças, como eu já fui com as minhas irmãs,
como eu remei a minha vida toda com a irmã, com a minha irmãzinha, como muitas pessoas levam crianças, né, com colete e tudo mais. Então, não é uma coisa que você não tem como não usufruir, mas você precisa saber o que você está fazendo. E aí eu entro na última parte. Por quê? Em Belém, como na maioria dos lugares que estão próximos do mar, você tem 4 marés diárias. Então, 2 subidas e 2 descidas, 6 horas e 15 minutos cada uma. E nas luas, você tem as marés de lance, marés de Cisígia, como algumas pessoas conhecem. E o vento na região ele é predominante num sentido. No segundo semestre, muito mais forte ainda. A gente tem vento no primeiro semestre fraco, que é as chuvas, e o vento forte no segundo semestre. Então você precisa saber se aquele vento ele vai gerar o que a gente chama de banzeiro, se ele vai estar casado, a hora que aquele vento vai entrar. Se o vento, por exemplo, vai dar quando a maré vaza, e você tem uma água que vaza e um vento que entra, aí você vai ter uma água bem mexida. Então você precisa ponderar tudo isso, saber para onde você está indo. Mas se você tem conhecimento, se você tem discernimento disso, apesar de, como tu falou, tu tá numa região que se tu só botar canoa no lugar e remar, tu não vai conseguir se mexer porque a corrente não vai deixar, é porque tu tem uma variação de 3,5 metros, 4 metros de água. Então é um volume muito grande de água que entra e sai. Tanto é que pra gente, isso eu fui descobrir lá em Santos. Pra gente, quando a gente vai remar, a única coisa que a gente consulta é a tábua de maré. Então eu preciso saber se a maré está entrando do oceano para o continente ou se ela está vazando, saindo do continente para o oceano. Para onde ela estiver, eu vou contra ela. Porque quando eu chegar lá, cansar, que seja, eu volto com ela. O problema é quando eu vou a favor da maré e quero voltar contra para o lugar de onde eu saí. Esse é o problema. Da pouca experiência que eu tenho, quando eu remei no Rio, quando eu remei em São Paulo, vocês vão consultar vento e ondulação. A gente não consulta ondulação. E o vento, para quem conhece a região, a gente sabe de onde vem o vento e se ele vai somar com a maré e deixar a água flat, ou se ele vai estar contra a maré e deixar a água agitada de onda de mais de 1 metro, uma atrás da outra, coisa grande mesmo e perigosa se você não souber o que você está fazendo. Mas, diante de tudo isso, e aí para concluir, Belém tem um potencial gigante. A gente só precisa ser estimulado, ser apoiado, no sentido de que as pessoas que têm iniciativa de querer montar uma base possam contar com o apoio da prefeitura para ter uma guarderia, ou o cara que não necessariamente quer criar sua base, mas que quer ter o seu caiaque ou sua canoa, e não pode ter porque ele não tem onde guardar um trambolho de 6 metros, ele pode ter uma guarderia pública, que não é inventar a roda. Em Belém, isso aqui é uma brincadeira que eu faço, mas é sério, é triste, não chegou a tecnologia das pessoas inventarem uma laje. Ninguém sabe fazer uma laje, que no caso é uma rampa, que leve isso para a água. Então, enquanto não tiver incentivo para as pessoas conseguirem ter um acesso à água, como eu comentei, não existe, fica muito difícil promover o esporte. Porque aí você tem que ter um lugar para guardar o seu barco, você tem que ter um carro para transportar isso, e isso não é uma coisa que é acessível para todo mundo. Até mesmo as embarcações, né? Já tem o custo, mas aí você ainda tem que ter o seu carro, tem que ter onde guardar, e eu acho que essas restrições acabam fazendo o esporte ser menos atrativo. E o VAA, então, ele vem justamente, digamos assim, promovendo essas facilidades, porque como no VAA você tem uma canoa de 6 lugares, 15 metros, ninguém fica mexendo uma canoa de 15 metros para um lado para o outro. Então, as pessoas como nós, como as outras bases que criaram essas iniciativas, elas precisaram estar num lugar fixo. Então elas deram essa comodidade para quem quiser remar, de dizer assim, tu só precisa chegar aqui, tu não precisa colocar uma embarcação em cima do teu carro, tu também não precisa se preocupar em guardar ela. Então é por isso que hoje o VAA em Belém acaba sendo até mais bem sucedido que as iniciativas de canoagem caiaque, que a gente tinha 10 anos e não conseguiu mobilizar o mesmo que o VAA conseguiu mobilizar. Então, em cada cidade, na história do VAA no Brasil, né, que já tem aí um pouco mais de uma década, cada cidade, de acordo com a sua realidade, e cada geração desta modalidade VAA, teve ali o seu papel, teve ali a sua missão. A gente sabe que tudo demora muitos anos para acontecer, né? Então, assim, ouvindo a tua narrativa, o que me vem à cabeça é que esses 3 clubes, essa galera que rema hoje, vamos chamar de início mesmo, é o embrião da história aí.
provavelmente vocês não vão ver o melhor dos mundos, né? Vocês não vão chegar e ver, ou se protagonizar isso muitos anos para frente, o ideal para a prática do vapor ou para as práticas náuticas, né? Porque há um período de entendimento do poder público, há um período de entendimento da iniciativa privada que vai começar a apoiar ou não, há um entendimento das marinas de ceder seus espaços para que ali dentro tenha um clube ou não. Então, tudo isso é lento. E é lento, médio, lento, né? Tipo, vai um tempo. Então, eu acho que o que os 3 clubes estão fazendo aí é o papel de vocês nesta parte, nessa década, vamos dizer assim, que é primeiro chamar a atenção das pessoas, seja poder público, iniciativa privada e pessoas de uma maneira geral para aquele esporte que se interessa em remar, né? Isso vai demorar, vai ser anos até chegar ali numa equação legal. Depois disso vai vir uma segunda fase do desenvolvimento. Nessa segunda fase do desenvolvimento, provavelmente já talvez não tão distante assim o seu filho, mas um garoto que hoje está remando ali com 8, 10 anos, quando tiver 17, 18, 19, 20, ele já vai estar chamando para si a responsabilidade de dar esse segundo passo do VAR na região, né? Então, assim, é normal. Não é do dia para a noite, a gente sabe que a gente começa uma coisa e ela já fica exatamente como precisa estar. Né? As pessoas não estavam acostumadas com essa modalidade esportiva, as pessoas estão acostumadas porque é sujo, porque é perigoso, porque não sei o que lá. E até mudar isso, sujo e perigoso. Isso são 2 coisas que para você mudar na cabeça de uma pessoa é muito difícil, né? Às vezes é conceitual, às vezes veio da família. O avô dizia para o pai, que disse para o filho, que continua repetindo, mas sem saber por quê. Então é um protagonismo muito bacana de vocês, clubes aí no Belém do Pará. E aí eu queria entender como é que foi, por que eu estou conversando com você? Porque tem mais 2 clubes também aí na região. Porque tem uma coisa que eu não posso negar, que assim, me surpreendeu e continua me surpreendendo, vendo vocês há alguns anos já indo ao Aloha Spirit, de tão longe, enquanto tem lugares mais próximos de onde o Aloha está acontecendo, que as pessoas falam, eu não vou porque é distante, porque eu não tenho canoa. Cara, eu vejo vocês, não foi uma iniciativa de um ano, não foi aquela coisa, fizemos um ano, encher o saco, não vamos... Não, vocês estão direto e já estão vendo outros eventos também para ir, não sei o que, e vocês estão indo. A turma de vocês chega lá, é animada, vocês viajam pra caramba para passar 3 dias ali, né, carregando canoa, não sei o que. Então, assim, em que momento começou essa coisa de, gente, vamos montar um time, vamos para um evento esportivo, vamos ver qual que é? Conta essa história, que eu acho que essa história é importante, cara. Cara, é uma história até que eu acho que eu vou dar a minha contribuição, mas eu preciso reconhecer que tem outras pessoas que, de repente, podem ajudar muito mais com isso, e eu peço para deixar o seu comentário aqui, o Augusto, o João, porque quando a gente começou a se animar, isso foi muito mais uma iniciativa deles, porque eu já estava aqui. Então foi meu primeiro ano aqui em 2016. A gente levou as canoas, criou o clube e se mudou. Então a gente passou um tempo lá e depois acabou que tendo que vir para cá. E aí a gente queria participar do primeiro Aloha, que foi em 2017. E eu disse assim, não, eu vou voltar. E não deu para voltar. Acabou que não deu para voltar e aí quem foi, salvo engano, João Mário, o Augusto, e tem outras 4 pessoas, o Rafael, o Alan, lá de Santos, fugiu o nome do brother, que compôs com a gente, e mais um outro brother que está fugindo o nome, e uma equipe feminina nossa. E isso, como eu estou te falando, foi um mérito muito mais do João, que estava mais à frente da base. Nessa época o Neto, o Augusto, ainda não era nosso sócio, então o mérito todo do João de treinar a equipe com a iniciativa, com a experiência que ele tinha, que era pouquíssima, e aí treinaram uma equipe masculina, uma equipe feminina, compuseram essa equipe e foram participar do primeiro Aloha Ilhabela, salvo engano, em 2017, salvo engano foi isso. Foi, já tem um tempo já. Tem um tempo. E aí depois a gente foi para Salvador, que foi a... Olha o João tá fazendo um muquizinho ali. O João. Foi engraçado, porque como eu tô te falando, eu não tava. E a gente foi para... Depois foi para Salvador,
e aí participamos nos outros Alohas, até participar de Cabo Frio, de Brasília, enfim, e outras provas que a gente participou também. E eu acho que assim, o desejo que a gente tem inicial, né, e eu acho que isso que motiva, é poder fazer esse intercâmbio, de poder sair da nossa região, que é uma região que é muito particular, digamos assim, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas o nosso VAR, eu digo lá na nossa base, o nosso VAR é de água doce, nem todo mundo tem essa oportunidade, galera de Brasília, obviamente, mas as outras cidades litorâneas que estão ali diariamente com o mar, não é o nosso caso. O nosso caso é um VAR de água doce, que é um VAR de corrente, que é um VAR de maré, que é um VAR de água barrenta, que é um VAR, enfim, que é o nosso VAR. E o que a gente quer é poder justamente pegar essa galera que está ali remando, muito também nessa expectativa de fomentar o VAR e levar essa galera para as outras regiões que já deram esse salto que tu mesmo mencionou, de 10, 20 anos, e dizer, olha, a gente pode, sabe, levar essa energia aqui para a nossa cidade, a gente pode levar essa cultura para a nossa cidade. Só que só se eu te falar que é bacana, não vai fazer tanto sentido quanto tu ir lá no Aloha e ver a galera vindo de todo o Brasil e ver a energia dessa galera e se empolgar com isso e dizer, realmente, eu acho que isso aqui é uma coisa que é interessante para ter na nossa cidade. Então eu acho que, além do desejo de competir, de disputar, que é legal, que é bacana, que dá uma vibração, mas o pano de fundo, que é justamente a cultura, a comunidade do VAR, que tu vê quando tu vai para um Aloha, que isso é indiscutível, é isso que eu acho que eu, João, Neto e todo mundo que hoje toca a base quer levar para Belém, quer levar de volta para Belém, para que a galera possa pegar esse salto que vai demorar 10 anos e fazer, de repente, demorar 5 anos só, né, que a gente tem pressa de ver a nossa água cheia de canoa. E vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que vai acontecer não só nos treinos, como aí num outro assunto que eu quero entrar, que eu estou prometendo há anos também, não estou cumprindo, mas falei que esse ano eu vou, vamos ver agora. Prometi, veio a pandemia, né? Mas eu acho que vai rolar, que são as expedições, né? Então eu queria que você falasse, até de maneira breve, porque tem mais algumas perguntas, como é que tá as expedições, o que são as expedições, aonde elas são, qual o objetivo. Conheço gente que já fez com vocês o remo, que é um legend da canoa. Eu estava conversando com ele aqui em São Paulo, numa outra prova, ele falando que o lugar é demais. Olha que o remo conhece lugares incríveis, né? Ele mora num lugar incrível em São Paulo. Que Peruíbe, sim, estive lá. Peruíbe, ali a reserva da Jureia, ali. Jureia. O negócio ali é demais, né? Bom, outras tantas pessoas, eu vi aqui o Hugo da Halal, não sei se o Hugo já teve em alguma ou não, com vocês, o Faquini esteve, né? Então, assim, fala um pouco dessas expedições, até para eu mesmo conhecer, porque eu acho que assim que abrir a porteira aí, porteira Covid, eu talvez seja um dos primeiros que vou estar por aí. Bom, o que eu posso te falar, então, quando tu vier em 2021 com a gente, é que tu não vai ter como te arrepender, você realmente não vai se arrepender. As viagens, elas começaram em 2017, elas começaram primeiramente com uma viagem de Santarém a Belém, que são 1.000 quilômetros pelo Rio Amazonas. Foi uma coisa que a gente fez, assim, dois motivos principais que eu diria. O primeiro, eu tinha feito essa viagem em 2013, de caiaque. Então eu pensei assim, na minha ignorância, fiz de caiaque, foi puxado, mas eu falei de canoa, deve ser fácil. Então, foi o meu engano, né? E o outro era um desejo que eu tinha, assim, de... Meu pai, ele é de uma região da cidade de Santarém, que é a região oeste do estado. E quando eu fiz essa viagem em caiaque, eu queria que meu pai estivesse comigo. E ele não topou de caiaque, mas eu pensei, de canoa, de repente ele topa. Então, isso me motivou a organizar essa viagem. As canoas tinham acabado de chegar em Belém, em 2016. Então eu queria poder também usar essa viagem como uma oportunidade de promover para o Brasil todo um rio que é o maior rio do mundo, que é um dos rios mais famosos do mundo, numa viagem que eu já tinha feito, que eu já conhecia, que eu sabia os atrativos que ela teria, e fazer isso em VAR, que foi uma coisa inédita, né? Que até hoje não foi feito novamente. Então eu achei que teria esse interesse atrativo, poderia ser mais um esforço
na expectativa de abreviar esses 10 anos que a gente sabe que a gente vai estar empurrando a pedra morro acima até que ela comece a rolar. Então eu peguei a expertise que eu já tinha de ter feito em caiaque, peguei o fato das canoas estarem aqui e a gente organizou. E a gente teve nessa primeira viagem, felizmente, todas as regiões do Brasil representadas. Mas em termos de remadores, eu acho que não chegou a 10 remadores, 12 remadores, não tenho todo mundo de cabeça que foi. Mas eu tive muito essa sensação assim, de estar ali no meio da expedição, enquanto a expedição acontecia, e dizer para mim assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu não vou fazer só isso, mas eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, em 2018, a gente já Josh. Vamos lá, deu uma quedinha aí. De Santarém. Voltou. Voltei. Então, o que eu comentei foi que em 2018 a gente voltou a organizar outra expedição, saindo de Santarém também, mas em vez de descer o Amazonas, que foi uma viagem de 11 dias, muito exigente, né? Uma viagem que envolveu uma logística muito grande aí, fazer uma viagem mais curta, pelo rio Tapajós até uma cidade que se chama Forlândia, que era um projeto do Henry Ford de exploração de borracha antigo e tal, com todos os atrativos que o rio Tapajós tem. E o que a gente tem de legal nessas viagens é que são viagens que a pessoa mais experiente é uma pessoa que é muito fome de remo, como o Remo Tilo, como o Facchini, que quer remar todo dia, toda hora, pode participar, mas uma pessoa como alguém que nunca remou, que a gente teve casais de argentinos, ou mesmo brasileiros, a Carla de Salvador, enfim, outras pessoas que nunca tinham remado na vida, elas vão remar juntas e uma pessoa não vai comprometer a satisfação ou a limitação da outra. Então, esse formato que a gente consegue fazer, ele acaba sendo uma coisa assim, bem bacana, porque ele agrega o que tu tem de experiência com o que o outro cara não tem, mas ele também ele não reduz. Então, o Tilo ou o Facchini, que são os exemplos que eu usei aqui, eu tenho certeza que eles não podem dizer assim, poxa, remei de menos, sabe? Não remei tudo que eu queria. Pelo contrário, porque como as viagens são feitas com o suporte de um barco-mãe, você, enquanto remador, você gradua o esforço que você quer fazer. Então, se você quer remar muito, você dobra a guarnição. Se você quer remar pouco, você pede para sair, olha, já remei a minha hora, vou remar, sei lá, depois do almoço, se eu quiser. E aí isso permite, então, que as pessoas tenham essa autonomia e consigam desenvolver. E isso tangencia um pouco o espírito do Vaá, a origem, né, do casco, a história polinésia, de desbravar, né? Eu vejo um pouco nesse tipo de expedição, como outras que já foram feitas aqui, às vezes curtinha. Eu participei de uma expedição de Santos para Ilhabela, sem parar, só com atletas acima de 40. Tava eu, Filete, Fábio Huck, só uma velha guarda lá, né? Hoje já somos todos cinquentão. E o capitão era o Felipe Nilman, ele que ficava ali escolhendo quem ia entrar na canoa ou não. Foram 100 quilômetros. Então, assim, esse formato pro Vaá é um formato que se aproxima muito da origem da coisa toda. Se aproxima muito da origem e da finalidade e do pedigree desse tipo de casco, né? Hoje a gente tem, eu consigo reconhecer no Vaá, quando eu comecei com a Aloha Spirit em 2009, não era assim. Era, mas não aparecia porque era muito pequeno. Você tinha atletas que iam para a competição. Hoje você já tem uma linhagem que quer competição, uma linhagem que quer treinamento, só vai lá para a praia, faz o seu treino, encontra os seus amigos, vai lá tomar um suco, um açaí, bate papo, como um treino de corrida de rua, né? E vai embora para casa. Não, eu não quero uma expedição e eu não quero nenhuma competição. E você tem hoje grupos que são exclusivos. Eu não quero, eu vou treinar, óbvio, mas meu foco não é principalmente o treino, né? Para o meu físico, é o meu treino para a minha expedição. Então hoje você tem, tanto que já me fez pensar na Aloha, de cada Aloha que eu fizer, eu bolar um passeio, uma expedição que de 3 dias, acampando em praias para quem é desse segmento, né? Você concorda com isso? E se você concorda, aonde que se encaixa, vamos qualificar essa expedição que vocês fazem? Porque assim, eu sou um entrevistador, eu tenho péssima mania de ficar dando as minhas impressões, então tenho que me policiar. Mas eu não posso deixar de dizer que é do cacete.
sabe, você tá no lugar do Brasil, né? Você tá assim, tipo ali, né? Naqueles braços aonde eu já li a Amazônia, né? Um terço da água doce do planeta tá aí, né? Então, tipo, culturalmente é outra coisa. O Brasil é uma mistura, é gente diferente, é cultura diferente, é raça diferente, é tudo diferente, somos todos brasileiros. Então, se você está no sul, você vê uma coisa, você vai lá para o norte, nordeste do país, é outro mundo. Então, assim, a gente tem muita coisa para conhecer. Então, eu acho isso que vocês estão fazendo muito legal. Assim, se for desenhado de uma maneira bacana, né, que está sendo. Tô ouvindo mais nada. Tá me ouvindo, não? Agora eu tô. Tá, mas você conseguiu ouvir minha pergunta, Eu não? ouvi até você falar, né, está sendo, e aí deu uma cortada. Não, eu acho que está sendo demais. Então, assim, esse é um business plan, tem um planejamento. Olha, gente, a gente começou, nós vamos estruturar dessa forma, a gente vai convidar pessoas assim, vamos fazer tantas por ano. Vocês já estão vendo gente ligando e falando, por exemplo, cara, vai ter, quando que vai ter, não sei o quê. Já sentiu um movimento? Sem dúvida, sim, sem dúvida nenhuma. Comentando inicialmente o que tu falou sobre o espírito Vaa, né, a questão de ter a oportunidade de tu, sabe, te transportar para quando a galera fazia realmente as viagens em que, tipo, tava só tu e aquela galera no barco. Eu acho que é a essência. Imagina, você tá numa ilha flutuante com, sei lá, 20 pessoas e é só vocês ali, um dormindo do lado do outro, sabe? Tipo, tu acordando do lado do cara, tu roncando do lado do cara. Tem a parte que não é tão legal de roncar, mas faz as parte. nossas viagens, como a gente usa barcos tradicionais da Amazônia, então a gente tem um barco que a gente geralmente aluga ele, todas essas últimas vezes a gente alugou ele, e ele tem 2 andares, então embaixo é onde você tem ali a cozinha atrás, você tem ali na frente a parte da mesa que a gente depois desmonta, mas em cima é onde todo mundo dorme. Então é uma rede do lado da outra, né? E aí você está dormindo Demais. ali e assim, Demais. acaba criando uma conexão muito bacana. Comentando o que você falou, se a gente tem um planejamento, em 2007 eu acredito que não, em 2007 era, vamos, sabe, fazer um desafio, que é o desafio de remar 1.000 quilômetros, mas enquanto a gente estava ali e percebeu todo o potencial que a gente já vinha, porque assim, João, eu acho que você comentou no início, não é como se eu fosse um aventureiro que chegou aqui, comprou uma canoa em 2016 e meti lá no Amazonas e desci. Eu remo desde 2007. Eu não só remo, eu participo de competição, eu fabrico as minhas embarcações, então eu tenho um pouquinho de experiência. Então, e nada, essa experiência ela está ligada a um projeto de vida, é um projeto de mundo, que é de fazer com que as pessoas usem o esporte como uma ferramenta que conecte elas com a natureza. Então, quando eu estava ali em 2017, eu disse, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Talvez pelas limitações que eu tenho, em termos de talento e tal, talvez sozinho eu não conseguisse. Mas eu também fui muito agraciado de ter uma equipe extremamente talentosa trabalhando. Então, reforço aqui, João Mário, Augusto, Camila, e na equipe da viagem que a gente tem a cozinheira, que é fantástica, o Arcos, que não sei se está aqui, que é o nosso guia de apoio na região, que foi quem recebeu a gente no início, e principalmente, eu acho que a pessoa que faz a gerência toda, que hoje permite que a gente consiga olhar para o futuro e dizer, não, vamos fazer tantas expedições esse ano, vamos fazer tantas expedições ano que vem, sabe, vamos organizar tudinho, vamos ter gente ligando, vamos ter expedição esgotada, sem mais nenhuma vaga, é a Ana Luísa, que é a minha esposa, que eu não estou querendo aqui ganhar nada com isso, mas é indispensável reconhecer que é a soma desses talentos e o talento que ela trouxe nesse momento de ajudar a gente a organizar as viagens que permite que elas aconteçam. Assim, não sei se eu poderia comentar isso, daqui a pouco eu vou levar uma pedrada ou não, mas assim, a gente já tinha planejamento para outras regiões. Então, em 2020, a gente estava engatilhado para ir para outras regiões da Amazônia fantásticas, para fazer levantamento, para poder oferecer viagens nessas outras regiões tão ricas e bonitas quanto o Arapiuns, quanto o Tapajós, quanto o Alter do Chão.
justamente nesse entendimento de que isso é uma coisa que a gente quer fazer por muito tempo e poder fazer bem. Porque a gente entende que isso agrega, que isso traz pessoas do Brasil que não conhecem o Brasil, que não têm a noção do que é a Amazônia, que não têm a noção do que a Amazônia hoje está sendo ameaçada, e o quanto essas pessoas virem e conhecer a região pode permitir que, de repente, essa ameaça, em algumas escalas, ela possa ser reduzida ou possa ser melhor combatida. Ó, eu li 2 comentários, e que, assim, eu tenho nas minhas lives feito isso, porque eu acho que quanto mais quieto a gente vai ficando, mais as coisas vão piorando. Então, vou rapidamente dar uma pincelada no que você falou. Primeiro, é um trabalho louvável, é um negócio que está sendo criado com um objetivo. O problema é assim, quando você cria um business, você ganha uma grana, mas você não agrega nada ao planeta, ao mundo, ao ser humano. Isso é um problema. Quando você está unindo as duas coisas, ponto final. É teu trabalho que está sendo bem feito e que você ganhe muito dinheiro. Ao mesmo tempo, você está ali levando crianças para remar, levando as pessoas para conhecer a realidade de uma região extremamente ameaçada e etc. Então, esse trabalho é demais, e todo o trabalho ele é bem feito a partir do momento que ele é bem planejado e ele é bem executado. E bem executado depende de você ter pessoas que planejem bem, que tenham grana, consigam arrecadar a grana para fazer bem feito, né? Não adianta você fazer um evento, Aloha alguma coisa, qualquer evento, se você não começa a tua planilha pela segurança. Esse é o primeiro ponto. Aí entra um comentário que foi feito aí, e que eu concordo com essas duas pessoas, a Alicia e o William, eu concordo com vocês, né? Em todo lugar, no Espírito Santo, no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vamos falar só do universo VAR. Em todos os lugares onde você tem VAR no Brasil, e que os clubes começam, né, aparece um clube aqui, um clube ali, começa uma disputa por mercado, né? E essa disputa por mercado, muitas vezes, leva as pessoas a fazer comentários um dos outros, e que, na verdade não tem nada a ver. Fez um comentário e não tinha nem que comentar, verdade ou não, não tinha nem que comentar. Só que nós, do lado de cá, a gente tem que olhar para essas pessoas de que maneira? Elas são exatamente o nosso espelho. A gente também erra. Quantas vezes eu não errei na minha vida e não falei coisas que não devia, eu não pensei coisas que não devia, né? Então eu acho que a palavra perdão, a palavra de, ao invés de você ter um desafeto e quando você encontrar essa pessoa na rua, você trocar de calçada, você vai até ela, abraça essa pessoa e fala assim, ó, independente de qualquer coisa, eu gosto muito de você e quero ser seu amigo. Independente de você ter sido culpado ou não da desavença. Então, a gente só vai resolver o problema. Estamos falando de VAR, mas a gente pode deixar isso macro, a gente pode falar de Brasil. A gente pode deixar isso mais macro ainda, a gente pode falar isso de mundo. A gente só vai melhorar as coisas quando a gente tiver consciência de que todo mundo erra, inclusive nós, mas que o perdão é a única coisa que vai, perdão verdadeiro, é a única coisa que vai tampar esses buracos aí e vai fazer a coisa ficar forte, né? Eu hoje tenho concorrentes. Quem são meus concorrentes? Road to Win, Copa, sei lá, todos os eventos que são hoje no formato do Aloha Spirit se inspiraram na Aloha. Em 2009, 2010, não existia eventos multiesportivos. Ou era VA, ou era natação, ou era stand-up que chegou logo depois. Quem misturou, botou tudo na mesma panela, foi o Aloha Spirit. Pergunta hoje para qualquer organizador, embora a gente ouça muito, tipo, falaram que o João falou não sei o que, não sei de quem. Falaram que o Maurício falou não sei o que, não sei de quem. Só falaram. Hoje somos todos amigos. Hoje o Maurício me liga para perguntar coisas, eu falo para ele, eu ligo para outros para perguntar coisas e a gente é todo mundo amigo. Então isso é muito importante. Por que eu saí, me desculpa, Igor, um pouco da entrevista, que quando eu leio essas coisas, eu coloquei na minha cabeça que eu não posso mais me omitir, né? Eu sempre me omitia porque eu falava assim, cara, eu sou um organizador, não posso omitir opinião, né? Mas a verdade, a saída é essa. Todos nós erramos e as coisas ficam bem a partir do momento que a gente senta para conversar. E quando a gente erra, a gente fala assim, desculpa, cara,
foi mal, eu fiz uma besteira, me desculpa. É tão fácil fazer isso, né? Então, assim, o que eu torço de verdade é que os 3 clubes daí continuem fazendo o excelente trabalho que fazem, né? Eu peço até desculpa aos outros 2 pela minha ignorância. Há pouco tempo atrás, quando eu estive em Belém, foi que eu fiquei sabendo que tinham outros 2 clubes. Para mim, só existia Pai d'Égua. E não, fui lá, fiz questão de conhecer, ganhei camiseta deles também, porque eu já tinha uma camiseta da Pai d'Égua. Eu falei, agora eu quero uma de cada um aqui. Aí me deram camiseta, né? Então, isso, e quero eles no Aloha também. Eu quero Belém do Pará, né? No Aloha Spirit, fazendo uma festa como vocês, quando vão lá, fazem essa festa, né? Então é isso que eu precisava dizer depois que eu vi os comentários. Obrigado, Alicia e William, pelos comentários que vocês fizeram. Vocês me deram a oportunidade de poder falar isso daí. E queria saber o que você pensa, Igor. Você que é o entrevistado. Eu não vi o comentário. Não, é que tem essa coisa das briguinhas, né? E etc e tal. É normal, cara, sabe? Tipo, é normal. O importante é a gente não ficar bravo. É a gente seguir em frente e abraçar as pessoas, né? Eu entendo que é uma avaliação que eu faço assim, o discurso que existe reinante, digamos assim, no Brasil, quando a gente fala de Va'á, é falar, mas a filosofia milenar do Va'á, ou a filosofia milenar... Cara, eu sou um cara limitado. Eu não entendo coisa de que, sabe, que o cara fez há 5 anos, 10 anos. Vai eu entender uma coisa que as pessoas fizeram por centenas de anos, por milênios, para se tornar milenar. Então, eu tenho um pouco de receio, um pé atrás, quando a pessoa usa como argumento essa história de filosofia milenar do Va'á. Para mim, o Va'á é aquilo que tu oferece. Para mim, o Va'á é isso. O que tu consegue oferecer, aquele é o teu Va'á. Para o outro fulano ali, vai ser outro Va'á, porque ele tem outra coisa para te oferecer. Mas, inevitavelmente, enquanto coisa que tu oferece, ela é humana. E ela vai ser falha. E vai ser falha aqui para ti hoje, mas não vai ser permanente. Tu pode continuar cometendo os mesmos erros, isso aí é uma decisão ou limitação de cada um, mas as pessoas que eu entendo, e aqui eu não estou nem pedindo, nem assumindo nenhuma culpa ou desculpa, mas é uma opinião, na verdade, é que fulano, João Castro, vou te usar como exemplo aqui, João Castro pisou na bola comigo hoje, e aí eu já faço uma caveira dele e acho que ele é somente isso. Isso, na verdade, é uma limitação mais minha do que tua. É isso que eu posso oferecer, digamos assim, essa avaliação concreta, imutável, que eu faço de ti, é mais um problema meu do que teu, porque eu estou desconsiderando que tu hoje, João, amanhã vai ser um outro cara, amanhã vai refletir outra coisa, amanhã, sabe, isso que eu e tu nos desentendemos já não é nem mais importante para ti, e isso vai ficar de lado. Agora, se eu pego e te imortalizo como aquele cara que me chateou, que me aborreceu, isso é um problema meu. E se a gente for trazer para a história do Va'á do Brasil, que tem 20 anos, é natural que as desavenças aconteçam e que uma base origine outras bases na medida que uma pessoa se desentende ali e sai. O que eu acho triste. Para mim, se eu tiver hoje na base que a gente tem em Belém, que é o Pai d'Égua, um monte de gente que dali vai sair e montar base e dizer, Igor, eu acho esse trabalho fantástico, só que eu quero montar a minha agora, beleza? Beleza, irmão, vai lá, vai na paz. O problema é, na minha opinião, o problema é quando isso acontece de uma desavença que vai permitir que essas duas bases que têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, o mesmo público, vão se beneficiar das mesmas estratégias, então assim, ó, não conversam, não se comunicam. Mas, novamente, eu sou limitado com relação a qualquer outra pessoa que exista, a não ser eu. Então eu só posso responder por... Travou minha bateria aqui. Só posso responder por... Mas então eu só posso responder por mim. E só posso fazer por mim. Só posso fazer com quem quer fazer comigo também. Então, bola pra frente, vida que segue. Igor, seguinte, vai acabar o nosso tempo já aqui, porque eu deixo um relógio do lado no Instagram. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e eu vou te avisar quando faltar 30 segundos que ele me dá aqui, né? De qualquer maneira, eu quero agradecer a oportunidade de bater papo com você. Acho que, já está, inclusive. 20 segundos. Dá um tchau pra galera aí. Um tchau, um abraço. Eu sinto muita saudade da minha terra, do meu país, mas especialmente da minha terra. Eu conto os dias para voltar.
mas apesar de eu não estar lá, tem uma galera extremamente talentosa que nesse momento não está podendo ir para a água, mas que está tocando a nossa base. Então fica um abraço aí para o João, para a Camila, para o Neto e para todo mundo lá da base que eu amo, porque eu tenho